paz, Senhor da glória, nós te louvamos, nós te enaltecemos. Rendemos graça, louvores a ti, te agradecendo, Pai, pelo dia que passamos, te agradecendo, Deus, pelo início da noite, te agradecendo, Deus, por mais esse momento, por essa rica oportunidade, junto com nossos amados irmãos, poder estarmos juntos, reunidos, Pai, trocando informações, nos divertindo um pouco. E agora chega o momento, Pai, que nós vamos ouvir a Tua palavra, através do Teu servo N. Deus usa ele poderosamente, como sempre tem usado, dando sabedoria, para que possamos assim, Pai, receber através do Teu servo a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa estar sempre trabalhando na vida dele e nas nossas vidas. Ele como transmissor da Sua palavra e nós como ouvinte, Pai. Assim nos usa para a honra e a glória do Teu nome. Que nós venhamos ter um grande aprendizado. Pois é em nome de Jesus, nós choramos, nós te agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, Senhor. Nós estamos em que livro mesmo? 2 Coríntios 8,16, Senhor. Obrigado. Abre a apostila aí, hein? Tu nunca a apostila aberta? Já. Ok, então, Paulo está escrevendo essa carta da Macedônia, né? Quando ele se encontrou com Tito lá, Tito estava regressando da Acaia, e deu a ele relatório que a primeira carta foi bem recebida. E então, mas eu entendo que ele também deixou bem claro, né, que havia oposição lá. Eu creio que Paulo já sabia também dessa oposição, né, criada pelos falsos apóstolos. E então Paulo escreve dentro né, da ideia de que Deus é Deus de toda misericórdia, o Pai de misericórdia é Deus de toda consolação, certo? Que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia também. Ou seja, mesmo em angústia, nós consolamos. Mesmo porque em angústia também somos consolados. Deus nunca nos abandona. Mesmo quando temos angústias, problemas, certo? Agora mesmo, né, nós estamos aí numa pandemia, tem muito cristão lá na Ucrânia passando por situações angustiosas, né? Então, mesmo em situação angustiosa, Deus não nos abandona, né? Nós somos consolados, e mesmo nessa situação angustiosa, em que somos consolados misericordiosamente por Deus, nós também consolamos misericordiosamente aqueles que estão desconsolados, né? Em outras palavras, nós vivemos num contexto de consolo misericordioso, né? Recebemos e também damos, ok? Assim, contudo, eu acho que já devo ter explicado para vocês, por exemplo, lembra em Mateus, Jesus falou para a gente perdoar, né? Perdoar os que pecam contra nós, assim como também nós somos perdoados, né? Lembra? Então, o contexto do reino por exemplo, um contexto de perdão. Nós somos perdoados, mas nós também perdoamos. É um contexto de perdão. Perdoamos, somos perdoados e perdoamos. Recebemos, mas também damos, entendeu? Somos consolados misericordiosamente, também consolamos misericordiosamente. Nós vivemos nesse contexto. E não é porque a gente sofre, por exemplo, que a gente saiu do contexto, entendeu? Não.
continua no mesmo contexto. Deus nos consola e nós consolamos. Bem, o livro inteiro é sobre isso, a meu modo de ver. A gente nota consolo, né? Logo de início a gente nota Paulo falando para a gente, para os coríntios consolar aquele irmão que tinha possuído a esposa do pai dele, assumimos que o irmão se arrependeu, o irmão tinha sido excomungado, aí Paulo disse para aceitar o irmão de volta à comunhão, né? De volta à comunhão. Então, é um consolo, né? Readmitir o irmão na comunhão. E Paulo lida muito também com a ideia de que ele foi consolado misericordiosamente com o apostolado e, consequentemente, ele também consolava misericordiosamente todos, inclusive aqueles que vamos dizer assim, eram contra ele, entendeu? Eram contra ele. Eu sei que muitas vezes a gente não, vamos dizer assim, a gente tem uma tendência de não ser misericordioso, né? Ainda mais com aqueles, naturalmente, ainda mais com aqueles que nos maltratam ou nos atacam, né? Ou falam mal da gente, ou seja, ou que fizeram algum mal para a gente. A gente, geralmente, a tendência nossa você vai ver só, você vai ser castigado, né? Você vai ver só, quem riu por último ri melhor, vamos dizer assim. Não é para ter essa atitude, não. Devemos ter uma atitude de misericórdia, né? Porque, entre outras coisas, o juízo de Deus está sempre presente, né? Não adianta a gente desejar mal para ninguém, porque se a pessoa merece mal, ela vai receber. Se ela não merece, ela não vai receber. Então, não somos nós que determinamos, né? Então, o nosso objetivo é sermos misericordiosos, né? E deixar todo julgamento por parte de Deus. Deus também é misericordioso, certo? E um exemplo de alguém consolando misericordiosamente em angústia, certo? Foi Jesus Cristo, né? Que mesmo morrendo, mesmo sofrendo a morte na cruz, ele nos consolou misericordiosamente, e Deus consolou ele misericordiosamente porque ele acabou se ressuscitando, né? E estando ao lado do Pai. É difícil a gente entender isso, né? Que nós devemos ter muita misericórdia, um consolo misericordioso para com todo mundo, certo? Porque Deus também tem um consolo misericordioso para conosco, certo? Muito bem. Nós estamos no 8, é isso? 8:16. Então, no capítulo 8, versículo 16. Os capítulos 8 e 9, são 2 capítulos que têm muito a ver com o consolo misericordioso, certo? Dos cristãos gentios da Acaia e da Macedônia para com os irmãos judeus lá da Judéia, certo? Que estavam passando por momentos de fome, né, de necessidade econômica, né? Então, 2 capítulos. A meu modo de ver, quando Paulo saiu de Éfeso, que iniciando, a meu modo de ver, uma 4ª viagem missionária, ele pretendia passar pela Macedônia e pela Acaia, fazendo o recolhimento das ofertas dos irmãos pobres da Judéia, certo?
Acontece que, momento aí que hoje eu já falei muito já. Acontece que ele ficou sabendo de muitos problemas na Acaia, certo? Principalmente Corinto, e ele teve que escrever uma carta muito dura a eles, que é a primeira carta, certo? Se ele não tivesse sabido desses problemas todos, ele não teria escrito a primeira carta, certo? Consequentemente, ele teria ido de Éfeso para Acaia, depois para Macedônia, depois para Acaia, depois para Jerusalém, indo para a Espanha, passando por Roma. Mas como ele ficou sabendo, ele escreveu uma carta dura, que é a primeira carta. Certo? Agora, o ponto é que se não tivesse esses problemas da primeira carta, e ele fosse escrever uma carta, a meu modo de ver, seria somente a respeito da coleta aos irmãos pobres da Judéia, porque era o objetivo da viagem dele. Entendeu? Mas como apareceram esses problemas todos, ele escreveu a primeira carta, Tito levou, demorou para vir, ele ficou preocupado, mudou de planos, no lugar de ir para Caia primeiro, depois para Macedônia, ele foi para Macedônia primeiro, depois iria para Caia. Ali se encontrou com Tito lá na Macedônia, e aí então Tito disse a ele que a carta foi bem recebida, coisa e tal. Aí ele escreveu a segunda carta. Mas, a meu modo de ver, ele teria escrito somente o que está em capítulos 8 e 9. Mas ele precisou defender a sua autoridade apostólica. E ele defendeu no mesmo contexto dos capítulos 8 e 9, consolo misericordioso. Então, falou, eu fui consolado misericordiosamente com o apostolado e eu estou consolando todos misericordiosamente através do meu apostolado. Certo? Então, o 2 Coríntios, a meu modo de ver, é principalmente, certo? Se tem uma carta aqui em que Paulo defende a sua autoridade apostólica, é 2 Coríntios. Mas dentro desse contexto de que ele foi consolado misericordiosamente, ele então estaria consolando misericordiosamente através desse apostolado, desse consolo misericordioso que ele recebeu. Agora, os capítulos 8 e 9 são exatamente a razão da viagem dele para Macedônia e para Acaia, ou seja, para Acaia e para Macedônia. E tem a ver com o consolo misericordioso dos irmãos da Macedônia e da Acaia, os irmãos pobres da Judéia. Por que eu digo que é misericordioso? Porque, a meu modo de ver, os judeus sempre consideraram os gentios como gente de segunda categoria, né? Cachorros, vamos dizer assim. Né? Eles não dão muita... Não davam, como até hoje, não dão muito valor aos gentios. Né? Então, Paulo... Eles, pelo consolo misericordioso, eles vão ajudar aqueles que não consideravam eles no passado. Não consideravam eles bem no passado. Então, a meu modo de ver, é misericordioso. Mas aos romanos, Paulo disse que, bom, se os judeus, né, ajudaram espiritualmente os gentios, faz sentido os gentios ajudarem economicamente, né, os irmãos os judeus, entendeu? É claro, uma coisa que me admira muito em Paulo, eu já falei isso várias vezes, mas está na Bíblia inteira, é a inteligência. Quem sou eu para falar isso? Porque essa é a palavra de Deus e Deus é a inteligência, vamos dizer assim, né? Ele é o máximo da inteligência. Não tem inteligência maior que a de Deus. Então, a Bíblia é o livro inteligente.
É o livro inteligente. Mas acontece que nós quase que pagamos para não usar a nossa cabeça, né? Eu ouvi uma vez uma estatística mentirosa, já falei isso para vocês, vou repetir novamente. É mentirosa, mas ela é uma mentira verdadeira, né? É uma mentira que transmite uma verdade. Disse que 10%, né, como que é? 5% da população pensa. 10% pensa que pensa e 85% prefere morrer do que pensar. Certo? Então, a maioria das pessoas não querem pensar. Eles até pagam para... Eles até terceirizam a inteligência para outros. Certo? Terceirizam a inteligência para outros. Certo? Alguns sabidinhos devem começar a ir uma organização, chama Organização Inteligente. Vem aí, paga para a gente por hora e nós vamos raciocinar seus problemas. Vamos usar a inteligência para solucionar seus problemas, solucionar coisas da sua vida, mas vai custar. Tem que pagar por hora. É igual um trabalho aí de psicologia ou de advocacia, sei lá, né? Paga por hora aí para a gente usar a cabeça para você, nos seus problemas, assim. Aconselhamento raciocinado. Né? Bem, deixa para lá. Então, no capítulo 8 e capítulo 9, nós vemos Paulo dando instrução em como fazer essa oferta. Você lembra que no capítulo 1, capítulo 16 de 1 Coríntios, né, Paulo já tinha mencionado isso. Porque, na verdade, ele só mencionou porque esse é o propósito da viagem dele. Era o propósito da viagem dele. Mas como ele escreveu acerca dos problemas, e isso não era um problema para ser solucionado, eles precisavam só de instruções. Então, ele diz na primeira carta, no capítulo 16, de 1 a 4, ele diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. E Paulo acabou indo, né? Paulo acabou indo, e aqueles que levariam foram com ele, é claro. Ou ele foi com eles. Chegando lá em Jerusalém, Paulo foi preso, né? E acabou indo para Roma como prisioneiro. Né? Muito bem. Capítulo 8, versículo... Lica, versículo o quê mesmo? 16, seu Enio. Versículo 16. Obrigado. Então, no capítulo 8, ele fala sobre isso. Ele vem dando instruções em como contribuir, ok? Para os irmãos pobres da Judéia. No versículo 16, alguém aí do 16 até o final para nós, por favor. Estou com a minha voz meia rouca. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu diariamente para vós outros. E, com ele, enviamos um irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando, assim, que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles, enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso, pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros nas igrejas e glória de Cristo.
Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Ok. Então, novamente, Paulo está dando instruções, né, sobre essa oferta. E ele diz aqui de 3 irmãos, né? 3 irmãos. Primeiro ele falou de Tito, né? Que olha o versículo 17, porque atendeu ao nosso apelo e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Esse é um. Agora, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Um outro. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor, para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa, procedemos honestamente, não só perante o Senhor, como também dos homens. Com ele enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros. Então, você nota, são 3 irmãos. Tito, certo? E mais 2. Então, esses irmãos iam, vamos dizer assim, administrar a coleta e o envio dessa coleta aos irmãos pobres da Judéia, certo? Então, a preocupação de Paulo, olha no versículo 20, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. A dádiva era dos irmãos da Macedônia e da Acaia, né? Pois o que nos preocupa, Paulo tinha uma preocupação. Por causa dessa preocupação, então tem esses 3 irmãos, certo? Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente não só perante o Senhor, mas como também diante dos homens. Então, assim não haveria nenhuma acusação. Porque a acusação, meu amigo, acusação é fora de série, né? É fora de série. As pessoas acusam. Agora, por outro lado, né, a gente tem que precisa se preocupar. Muitas vezes, a igreja, o tesoureiro ou o pregador não é transparente com o dinheiro da igreja. Entendeu? Não existe transparência. Geralmente, não há transparência. Você vai conversar com eles, o senhor sabe que eu sou honesto. Sim, mas o senhor sabe, mas eu não sei. Entendeu? Então, olha só o que Paulo está dizendo ali. Evitando assim, versículo 20, que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva, ministrar para nós. Porque o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então, a esses irmãos, você falaria assim, você está procedendo honestamente diante de Deus, mas não está procedendo honestamente diante dos homens, porque cadê o relatório? Cadê a transparência? Precisamos de ter transparência. Entendeu? É bíblico isso. É bíblico. Então, todo o dinheiro coletado tem que ser transparente. Tem que haver transparência nisso. Como está sendo usado, cadê os recibos? O tesoureiro deve fazer um relatório. Tem igrejas que não fazem nem relatórios de despesas. Então, o irmão contribui, não sabe nem o que está acontecendo com o dinheiro que está sendo dado. Olha Paulo dizendo que precisamos nos preocupar não somente com Deus, mas também com os outros. É fora de série, porque todo mundo vai pensar, muita gente vai pensar que a pessoa... Espera aí, por que você não faz um relatório? Por que você não dá transparência desse dinheiro?
Rapaz, eu lembro uma vez, muito tempo, eu nunca mexi, eu quase não, eu quase não mexo, vamos dizer que eu nunca cuidei do dinheiro da igreja. 2 vezes eu cuidei. Naturalmente, no início, logo no início, lá onde eu moro, lá em Bauru, precisava, mas logo depois colocamos ali tesoureiro. Os tesoureiros, tinha 2, faziam relatórios. Mas uma vez eu propus aos irmãos que o dinheiro que a gente coletava, se ele não estivesse usando, vamos colocar em dólar. Porque havia uma época, antigamente, alguns de vocês são muito novos para isso, mas talvez alguns de vocês mais antigos vão lembrar que houve uma época em que havia uma inflação de 3% ao dia. Alguém lembra disso, não? 3% ao dia. Era até mais que isso. Era um absurdo. Você tinha aí, vamos supor, você tinha R$10 num dia, no outro dia valia 7. No mês, isso aí, os seus R$100 valeria uns R$10 no fim do mês. Então, eu propus aos irmãos que a gente colocasse o dinheiro em dólar. E eu, como eu recebia, né, tinha um salário nos Estados Unidos, então eu pegava o dinheiro da igreja e dava assim, um número para eles do dólar que estaria na minha conta. Era a única maneira de fazer. Porque não tinha como pegar dólar lá, né, mas ficava na conta. Aí eu viajei, depois eu voltei e chegou uma família nova lá. E numa reunião administrativa, o elemento falou assim: ouvi dizer que a igreja tem dinheiro em dólar, mas nunca vi esse dinheiro. E, como eu já previa esse tipo de situação, eu levei o dinheiro, os dólares comigo. E eu lembro exatamente a quantia, $4.000. $4.000. Levei no bolso, vírgula. Levei comigo escondido, mas levei. Assim, porque podia levar, né? Você pode levar até $10.000, não tem problema nenhum carregar no bolso. Eu peguei, pus a mão no bolso, pus os $4.000 na mesa, falei: aqui, irmão, olha os $4.000 aqui. Desculpa, irmão, não foi nisso que eu pensei. Bem, você pensou que você nunca viu, agora você está vendo. Agora você está vendo. Então, é interessante, né? Uma outra vez também eu era pregador aqui nos Estados Unidos, mas aí, as únicas 2 vezes que eu cuidei de dinheiro. Não cuido, eu deixo os tesoureiros cuidar, a gente pede transparência. Nós estávamos construindo o prédio aqui, aumentando o nosso prédio, dobrando a área construída, e a igreja escolheu eu e o tesoureiro para cuidar do dinheiro da construção. Então, abrimos uma conta separada no banco, em que eu e ele éramos o tesoureiro. Então, a gente emprestava dinheiro do banco e o banco... E eu era o pagador, era quem pagava os construtores, mas o banco depositava o dinheiro na nossa conta, porque era de acordo com o progresso da construção, o dinheiro que a gente emprestou de um banco depositava na nossa conta. Eu era o pagador, mas eu chamava o banco vinha, analisava, aí vinha, o tesoureiro vinha, a gente analisava e eu e ele escrevíamos o cheque. Mas é uma situação delicada. Lidar com dinheiro, tem que haver muita transparência para evitar de algum mal-entendido ou de algum irmão acusar, ou mesmo aquele que não é irmão pode acusar. Então, havendo uma transparência, certo? Você ficaria livre de acusação falsa, porque aqui Paulo está dizendo, honestamente diante de Deus, mas também diante dos homens. Então, a honestidade diante de Deus seria transparente perante os homens, a essa honestidade não haveria problema. Fala aí, Barbosa. Hélio, isso que você está falando de transparência, quando você ministrou aula para nós no Ebenezer, não sei se você está lembrado que nós falamos sobre oferta, e aí a gente foi perguntar para o irmão
na congregação, o irmão ficou bravo, falou que tinha um caderno lá, se quisesse podia ir lá. Aí eu falei, não, mas tem que ter transparência. Aí o cara ficou bravo. E aí a gente vai aprendendo, porque é o seguinte, hoje eu faço parte da tesouraria na congregação e eu faço balancete todo mês, sabe? Mando para o contador e eu faço um balancete, mostro lá. Só que é o seguinte, é interessante que você põe lá no Celotex, lá, eu coloco o valor arrecadado do mês, certo? O montante que tem, que está em conta, que está na poupança, eu falo para eles assim, se alguém tiver interesse, eu estou à disposição. Eu estou sempre com a mala, com o computador tudo pronto, vou até fazer prestação de conta agora que vai mudar a diretoria, nova diretoria, e vou ter que fazer uma prestação de conta para ver o gasto que teve. Então, assim, é muito importante na congregação você ter transparência, você mostrar para as pessoas. É que muitas pessoas não querem saber, não estão nem preocupadas, entendeu? Mas tem, isso é importante, porque quando fala aqui no 20, aqui, que ele fala que é no 20, né? 20. No 21. Se você se preocupar, né, perante ao Senhor, primeiramente, e com os homens, é você se resguardar, para não ter esse problema que o irmão falar que você sumiu com o dinheiro, que você está roubando o dinheiro da igreja. Então, assim, transparência é importante na congregação. Você tem que fazer. Não importa. Se você, que nem, ó, você faz uma arrecadação lá de R$4.000 por mês e pagou 5, você tem 1.000 negativo. Mostra para a congregação, olha, estamos R$1.000 negativo esse mês. Entendeu? Então, assim, é muito importante. Quando fala de transparência, para não ter esse problema, entendeu? Porque diante do Senhor você está tranquilo, mas você não sabe a intenção do irmão. Exatamente. E aí o irmão fala alguma coisa que realmente aí você vai acabar brigando, discutindo, e vai virar um alvoroço danado. Exatamente. É bom ponto, exatamente. Transparência tem que existir aí. Pedro? Enio, o que eu vou falar talvez não esteja bem conceituado, e talvez sim. Na minha visão, tem a ver. Por exemplo, marido e mulher, casado, né? Tem seus filhos, os dois trabalham, só um, não importa. Mas já imaginou se não houver transparência entre o casal? E digamos que aí a mulher começa a desconfiar do marido, que ele está gastando, e se ele não soubesse explicar direitinho, essa contenda pode gerar até uma separação, porque não houve transparência. Mas, se é um casal que em tudo tem transparência, nunca tem confusão. Eu já tenho observado isso, eu estou tirando um exemplo da minha vida. Da minha vida. Quando tem transparência, não existe confusão por causa da parte financeira. Não existe. Pode ter algum atrito de alguma coisinha, mas por causa da parte financeira não tem. Sim. Quando existe a transparência. Sim. Olha, isso, eu não vou entrar nisso aqui, porque eu já falei em outras aulas, mas eu creio que o que ajudaria muito, o que ajuda muito, mas muito mesmo, a meu modo de ver, é fundamental na transparência, não só na igreja, como você está dizendo, no casal, é o orçamento. A igreja deve ter um orçamento congregacional, a família deve ter um orçamento familiar, entendeu? E nesse orçamento familiar, então, está tudo já bem especificado. Eu tenho um orçamento familiar, vixe, desde... não lembro, desde quando nós casamos, pelo menos. Desde quando nós casamos. Quer dizer, se é familiar, desde quando nós casamos, né? Não podia ser familiar antes de eu casar, porque eu não tinha assim, uma família, não tinha esposa e filho. Inclusive, se a minha esposa quiser saber, de vez em quando ela vem aqui e fala, quanto é que eu tenho? Quanto é que eu tenho? E eu tenho aqui, eu dou a ela uma mesada, dou a mim uma cadeirada, digo, outra mesada para mim também. E tudo está orçamentado para supermercado, para tudo, para telefone, para não sei o que mais, para férias, entendeu? Se a gente vai programar umas férias,
se a gente vai programar umas férias, eu tenho aqui, eu sei, nesse exato momento, se olhar no meu livro, eu tenho um livro, como eu falei, não vou gastar muito tempo nisso, mas só para você, já que você mencionou, deixa eu ver se eu acho. Eu tenho um caderno, na verdade, eu tenho um caderno quadriculado. Tem gente que faz no computador, mas eu sou um pouco antigão, quer dizer, eu ainda não... Eu prefiro fazer aqui no caderno, que eu venho fazendo há muito tempo. Eu tenho um caderno quadriculado, não sei se dá para notar que é quadriculado. Então, se você perguntar para mim, nesse exato momento, quanto é que eu tenho no orçamento aqui com relação a férias, eu te falo. Com relação à minha mesada, eu te falo. Com relação à mesada da minha esposa, que ela, de vez em quando me perguntar, eu mostro para ela quanto que ela tem, entendeu? Quanto que tem para supermercado, nesse exato momento. Quer dizer, na verdade, eu faço por mês, né? Então, no final de cada mês, eu faço. Então, o que eu tenho agora é do final do mês passado, do início desse mês. Então, é uma transparência econômica de primeira. De primeira. Se eu quiser dar um presente para alguém, eu sei quanto é que eu tenho no orçamento de presente, de contribuição, na minha mesada. Se eu quiser comprar uma bola de futebol, se a minha esposa quiser comprar sapato amarelo para combinar com o vestido azul que ela tem, entendeu? Aí o problema é dela. Aí eu não vou nem reclamar. Pô, mas sapato amarelo, você já tem não sei quantos sapatos. Não vou reclamar mais, porque eu olho no fundo aqui, no fundo da mesada dela. Se ela não tem, eu falo, você não vai comprar nem um minduim, viu? Porque você não tem. Mas como ela é bem caprichosa, ela sempre tem no positivo, eu também. Então, ela pode comprar, ela fala, quanto é que eu tenho? Ela sabe o quanto. Se ela quer levar uma irmã para tomar um café fora, para comer fora, o quê? Eu também, se eu quiser, entendeu? Certo? Eu sei exatamente. Então, é preciso haver uma transparência, e tem mais, não só para outros, olha, aqui está falando para Deus e para outros, não é verdade? Porque é congregacional. Mas, no caso do familiar, não é para outros, é para nós mesmos, é para mim mesmo. Entendeu? Se eu quiser dar um presente para o irmão, eu vou ver quanto é que eu tenho aqui no fundo, no meu orçamento de presente, porque um dos itens do meu... Seu Enio, Oi. e se acabar essa mesada aí só no outro mês? No Como? caso da esposa. Se acabar essa mesada que foi determinada só no outro mês, acabou, não tem mais. Sim. É assim que funciona? Sim, sim. Vamos supor, só para você ter uma ideia, vamos supor que eu dei a ela, só para fim de matemática aqui, vamos supor que eu dei a ela, eu não vou falar que eu dou só 50, porque o Barbosa vai falar que eu sou pão duro. Então, eu vou fingir que eu dou bastante. Vamos supor que eu dou 200 por mês para ela. Então, vamos supor assim, esse mês eu dou 200. Mas ela só gasta 80. Pô, quanto é que ela tem no fim do mês? 120, né? 120. Mas acontece que no mês seguinte ela vai ter mais 200. Aí tem quanto? 320. E ela gasta 200. Sobrou quanto? Sobrou 120. E assim por diante. Então, acontece que ela sabe quanto ela tem, ela não vai gastar além do que ela tem. Entendi. Porque ela sabe o quanto ela tem no mês. Entendeu? Vamos supor que ela quer... vou dar só uma ideia, vai, né? Uma ideia. O meu filho comprou aqui um cortador de grama, motorizado. É chique. Falei, pô, isso aí serve de carro, isso é melhor que o meu Fusca que eu tenho lá em Bauru, entendeu? Então, mas custa uma nota. E a mãezinha dele, que acontece que é minha esposa, eu quero ajudar. Aí ela falou, você também pode ajudar. Eu falei, para com isso, mulher. Aí a gente vai ver no quanto a gente tem, o quanto a gente pode ajudar, entendeu?
Então, Aí vai na mesada e ajuda, né? vai na mesada e vê o quanto é que posso ajudar com a mesada. Eu não vou dar toda a minha mesada, porque eu preciso ter ali uma sobra todo mês, a gente quer ter uma sobra. Então, mas às vezes você vai e compra algo bem mais caro, vamos dizer assim, mas você vê se você tem na mesada ali o fundo. É que eu vou pedir do Aníbal essa mesada que eu estou precisando, mas eu quero uma mesada gorda, né? Ih, rapaz, ô Aníbal, o propósito não era colocar você em problema aí, não, viu? Eu acho que eu mexi no ponto errado. Moço. Agora, Pedro, deixa eu só falar mais uma coisa. Eu digo que, já que o orçamento é da família, quando a esposa trabalha, eu sei de famílias em que a esposa fala: não, o dinheiro é meu, porque eu que estou ganhando. Então o dinheiro que eu ganho também é meu. Então as crianças vão ficar chupando o dedo, vão morrer de fome, porque o dinheiro é meu, o dinheiro é seu, não é deles. Certo? E a casa também, só que a casa não é sua e minha, ou só eu vou pagar a água? Só eu vou pagar a luz? Que negócio é esse? Se o seu dinheiro que você ganha é seu, então o dinheiro que eu ganho é meu. Bem, então eu estou dizendo o seguinte: vamos supor que uma esposa ganha, vamos supor, só para ter uma ideia, R$ 2.000 por mês, e o marido ganha 3.000, vamos supor que ele ganha, são 5.000, o orçamento da família é fundamentado nos 5.000. Entendeu? Inclusive uma mesada para a esposa, uma mesada para o esposo, etc, etc. Mas não é só. O orçamento é de tudo aquilo que entra na família e vai ser dividido em gastos de acordo com os itens, né? Supermercado, gasolina, prestação de carro, seja lá o que for. Bem, vamos lá. Um outro ponto interessante aqui no versículo 24 é assim: manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação, e da nossa exultação a vosso respeito, na presença desses homens. O que está acontecendo é o seguinte, só para você ter uma ideia, o Paulo falou muito bem. Os coríntios ficaram sabendo, os macedônios ficaram sabendo que os acaios iam ajudar os irmãos pobres da Judéia. E deve ter perguntado para Paulo, Paulo deve ter falado bastante coisa boa. Não, os irmãos da Acaia, coisa e tal, já estão contribuindo há 1 ano, estão guardando, tá. Fez uma exultação, quer dizer, elogiou os irmãos acaios aos macedônios. Agora eles vão descer da Macedônia para a Acaia. Então, Paulo está dizendo assim: olha, manifestai, pois, perante as igrejas, inclusive as igrejas da Macedônia, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Esses homens que estão descendo da Macedônia, que são 3. Pelo menos 3. Tito e mais 2. Entendeu? E, sem dúvida alguma, eu não sei quem são esses 2 outros, mas eu acharia que teria que ser pelo menos um da Macedônia, que as igrejas da Macedônia estavam ajudando. Vão ter um representante lá também. Então, é preciso ter, como falei, no trabalho do Senhor, na nossa vida, nós devemos ser muito inteligentes, certo? Sábios, usar a cabeça, programar, analisar, agendar, ter uma estratégia, estrategiar, não. Estrategista? Mas o verbo, eu quero o verbo. Tem o verbo? Estrategiar, não sei se existe esse verbo ou não. Estrategiar, mas fazer estratégia. Ter uma estratégia agressiva, um planejamento, um plano, assim por diante. Usar a cabeça. A maioria dos irmãos, eles são marcadores de passo. Eles vão empurrando com a barriga.
Eles vão na reunião de domingo, depois vão embora, fica por isso mesmo. Na outra domingo eles voltam, se é que voltam, às vezes não voltam. Espera aí, que lenga-lenga é essa? Cadê a cabeça? Cadê o raciocínio? Cadê a estratégia? Cadê o planejamento? Olha Paulo planejando, os acaios planejaram ajudar um ano antes. E Paulo fez plano, ao sair de Éfeso, de passar pela Macedônia para cá para fazer o recolhimento, para levar os irmãos pobres da Judéia. Tudo planejamento e uma estratégia, e nós precisamos também aprender a usar a nossa cabeça. Fala aí, Anderson. Bueno, é uma pergunta que eu quero fazer. Quando já foi abordado aqui na aula também, um assunto que Paulo, além dele ser um missionário, um pregador do evangelho, quando ele encontrou com os outros apóstolos lá, isso diz na carta aos Gálatas, para se lembrar dos pobres. E ele disse que se esforçou para fazer isso. Que é não, quem falou... Desculpa. Quem falou foi Tiago, Pedro e João, falaram para ele... não. Isso, os outros apóstolos que ele encontrou lá no livro de Gálatas. Só que Tiago não era apóstolo, mas nos casos... É verdade, porque o Tiago tinha morrido, é verdade. Okay. É verdade. Tem esse detalhe também, é verdade. Não tem problema, não. Você está de parabéns, está observando bem, viu? Você acha que eu tenho cabelo? Você acha que eu tenho cabelo para quê? Não, mas agora vamos para a minha pergunta. Com base em tudo que foi falado aqui, todas as ilustrações que foi passado aqui, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas assim, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Outro livro, outro contexto, quando Tito está pondo as coisas em ordem lá na Ilha de Creta, através das instruções de Paulo, a gente vê aqui que as qualificações dos ministros, no capítulo 1, tem uma qualificação... Dos presbíteros, não é não? Isso. Quando eu falo ministro, é por causa do título em negrito aqui. O versículo 7 fala o seguinte: é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Isso tem alguma coisa a ver? Por exemplo, ele ser irrepreensível como dispenseiro de Deus. Quer dizer que ele tem que ser um bom administrador, assim como o Paulo está abordando lá em 2 Coríntios, capítulo 8? Eu acho que não. Eu acho que o dispenseiro aí, olha só, o presbítero ali é o pastor, são os pastores, os presbíteros. Eles são dispenseiros da vontade de Deus. Eles são dispenseiros do que Deus tem em mente para as ovelhas. Então, a meu modo de ver, não tem nada a ver necessariamente com dinheiro ali. Tem a ver com o pastor, o presbítero, ele é como se fosse assim, ele administra a igreja, ele pastoreia as ovelhas dentro do contexto da vontade de Deus. Então, ele precisa ser bom dispenseiro, um que dispensa, um que transmite, um que passa a vontade de Deus às ovelhas. De uma maneira geral, principalmente da maneira espiritual, porque os pastores, os presbíteros, eles são pastores espirituais, entendeu? Agora, o que você está dizendo, de dispenseiro, aí já entra mais, economicamente falando, entra mais na área dos diáconos, ok? Que é o trabalho mais de diaconato. Muito bem. Então, ok, já falamos isso aqui na presença desses homens. Então, é preciso ter uma boa transparência, é preciso ter uma... Quando a gente elogia muito os irmãos, é preciso que o irmão haja de acordo com aquele elogio, né? Por exemplo, se Paulo está lembrando eles, Paulo é como se fosse assim, Paulo elogiou os acaios aos macedônios, ok? Agora, só faltava alguns macedônios chegarem a Acaia, juntamente com Paulo, e os acaios estão tudo desorganizados. Cadê aquele elogio, Paulo?
Cadê aqui? Você falou tão bem deles, mas parece que eles não estão nem aí. Então, Paulo está lembrando eles. Antes desses irmãos chegarem lá, olha, eu elogiei muito vocês aí. Agora, vamos, né, estejam preparados para que, quando esses irmãos chegarem aí, eles verificarem que o que eu elogiei de vocês é verdadeiro. Entendeu? É a mesma coisa que eu falar aqui, eu falo, quando a gente for lá para Manaus, nós vamos comer muito tambaqui, é o tal de jaraqui, não sei o quê, não sei o quê. E eu falo para alguém, e aí esse alguém vai comigo lá para Manaus e ninguém apresenta um tambaqui para a gente. Ninguém põe um tambaqui na chapa para a gente. Ninguém... Jaraqui, eu só fui conhecer jaraqui lá na ilha de... Como é que chama aquela ilha mesmo lá? A Jovina... Urucará? Urucará. Chegou aqui em Porto Alegre aí, ó. Chegou lá em Porto Alegre aí, ó, daqui de Manaus, foi para lá. Eu só fui conhecer... de Creta, ele. Não, só fui conhecer jaraqui lá em Urucará. Eu falei, mas esse peixe aí não tem nada de bom. Mas então, só faltava eu falar assim, nós vamos lá para Manaus, coisa e tal, ali, olha, tambaqui na chapa, uma banda na chapa com a limão e a farinha, não sei o quê. E eu chego lá com a minha... Eu elogiei alguém, eu elogiei para o Nivaldo. Aí o Nivaldo vai lá comigo e ninguém oferece um tambaqui na chapa. Aí eu vou ficar com cara de Tássio, né? Não vai oferecer para mim, para você vai. Se for ali, que você tem direito ao tambaqui, que não tem só eu. Tem mesmo direito. Mas eu levo o Barbosa na melhor peixaria de Manaus. Pronto. Começou. Irmão, ele tem que fazer que nem o Paulo. Já avisa lá o irmão Alessandro. Olha, o Giovanni vai aí. Eu falei que vai ter tudo isso. Já escreve uma carta antes, avisando ele. Ô, Enio. Eu vejo aí, não sei se vai agregar, eu vejo nessa preocupação lá, voltando ao 21, que nem hoje, né? Hoje, com a nova diretoria que o pessoal... Eu falei para o pessoal assim, eu vou puxar a capivara de vocês. Se vocês tiverem nome sujo, porque assim, às vezes o irmão ele tem problema com o financeiro. E aí o cara quer trabalhar nas finanças da igreja? Não. Meu amigo, aconteceu um fato, vamos supor, vou te passar só um fato que aconteceu. Teve um congresso, e aí o irmão convidou 3 irmãos com a família, e os irmãos falaram que iam pagar depois. O que ele fez? Ele foi, olha só, falou com o presidente, pegou o cheque, mandou dar o cheque, olha só, não tem nada a ver o negócio com a outra. Mandou dar o cheque, que depois o cara ia ressarcir. Aí, o cara não ressarciu. O outro que devolveu o dinheiro, ele não devolveu para a igreja. Olha que rolo que deu. Aí a casa caiu. A casa caiu, os caras estavam doidos para pegar ele. Quando pegou, meu amigo? Então, assim, por isso que eu falo, a transferência negócio de dinheiro é complicado. É que nem eu falo, quem está na liderança espiritual não cuida de financeiro. Financeiro, meu irmão, é diretoria financeira, não tem apoio. É o presidente, o financeiro. Espiritual é outra coisa, aí o nosso cara confunde tudo, porque às vezes o que acontece? O cara evangeliza na igreja, ele é evangelista, ele é pedreiro, ele é marceneiro, ele é tudo, ele aí acaba fazendo tudo. E aí passa um cargo para o cara que não tem, sinceramente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que ser capacitado mesmo. Mas olha, Giovanni, eu vou lá em Manaus, Giovanni, se você for lá, eles vão levar você para comer num restaurante, entendeu? Em que você senta ali, você vê o Rio Negro, rapaz, passando lá perto, rapaz. E você está comendo ali o tambaqui e olhando aquele rio passando, uma maravilha. E olha, e às vezes até pagam pelo seu... Esse é lá no Cacique. Giovanni, me avisa que eu vou contigo, viu, Giovanni? Eu quero ir. Me avisa aí que eu tô... Mas isso é verdade, né? Isso é igual, meu amigo. É que nem perna de cobra, ninguém nunca viu. Quem vê, morre. Fala aí, Pedro. Olha, pode vir, Barbosa, pode vir que o cartão aguenta, Barbosa. Agora, Giovanni, se você for para Itarema, olha, meu amigo, o que tem de lagosta e de camarão lá, rapaz. Diz que lagosta não tem mais, mas camarão, rapaz,
E tem um tal de Pedro lá que eu vou te contar, viu? Ele vai pôr camarão para você à vontade, viu, Giovanni? Fala aí, Pedro. Ô, você está aí, Pedro? Não sabia que você estava aí, pô. Isso é uma benção. Veja só, o que eu vejo quando nós temos pessoas na área da finança, como líder da área da finança, e tomam esse tipo de atitude, é porque o coração deles, penso eu, que o coração deles ainda está lá na religião. Porque o mundo religioso é esse. Só um comanda e não dá satisfação. No máximo, 2 comandam. Mas quem? O pastor e a pastora. Marido e mulher. E não dá satisfação para ninguém. E está no comando de tudo, né? Está no comando de tudo. Então, quem tem um tipo de atitude desse é porque ainda não abriu o coração para Cristo. Não se converteu ainda. Não se converteu. Tá Então, bom. é assim, eu sou muito curto e objetivo nesse tipo de atitude. Ou você é ou você não é. Ou você é cristão ou você é incrédulo. Certo. O cristão é transparente, como, por exemplo, Nivaldo, hoje de manhã, a nossa conversa que nós tivemos na nossa live foi transparente para todos, a mostrar para todos o que nós sentimos, o que nós somos. Entendeu? Tem que ser dessa maneira. É Muito isso aí. bem. Está muito bem, obrigado. Alguém lê para nós do capítulo 9, do 1 ao 5? Eu Ora. posso ler aqui. Opa. Pode seguir, Nivaldo. Pode ler, comandante? Não, tu tem a primazia. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa tristeza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei aos irmãos para que o nosso louvor, o vosso respeito nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesse preparados, para que, no caso, alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquem nos envergonhados, para não dizer-vos quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronto com expressão e generosidade, e não de avareza. Ok, é o que nós já falamos, né? É o que nós já falamos. De fato, se você elogia, é preciso que a pessoa cumpra, né? Olha, que ela fique ciente. Ninguém vai elogiar para fins de badalação, ok? Não é isso, não. Paulo estava sendo sincero no sentido de que os irmãos da Macedônia, da Caia, Paulo fez um bate-volta lá, a meu modo de ver, porque ele fala de uma outra viagem, um ano antes. Então, diz aqui, por exemplo, no versículo 2, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado. Agora, só faltava Paulo... Era verdade. Paulo esteve lá. Ele sabia. Agora, e eles falaram. Só faltava Paulo chegar lá com esses irmãos, esse irmão chegar lá antes de Paulo, e a Caia não está preparada. Ô, Paulo, você não falou que os irmãos estavam preparados? Nós viemos aqui, cadê a coleta? Cadê a coleta para a gente recolher? Não tem coleta. Então, a badalação aí não é badalação assim, só para badalar. Não, era verdade. Os irmãos se prepararam, diziam que estariam prontos, e Paulo disse isso. Agora, só faltava os irmãos chegar lá, isso não tinha acontecido. Não, então Paulo falou, olha, vocês aí mantêm o que vocês falaram para mim, porque eu elogiei os irmãos, vocês aos macedônios, agora eles chegam aí e vocês não estão prontos. Então, né, não pode ser assim. Já falamos sobre isso, né?
Agora, aqui vamos ler o versículo. Deixa eu ler aqui, não vai dar tempo de ir muito longe, já são 6:12. Vamos ler tudo aí, vai, até o final, e a gente começa a explicar, depois a gente continua na próxima aula. Do 6 ao 15, por favor. Vou ler, irmãos. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tem tudo o que é necessário. Vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus, pela obediência que acompanha a confissão que vocês vêm fazendo do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Ok. Aqui a gente nota o seguinte. Paulo está dizendo, tem aqui uma afirmação aqui que é uma maravilha, né? Que é o versículo 6. Isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Ok? Isso aí, Paulo está usando aí uma ilustração da agricultura, né? Não há dúvida que quanto mais você semeia, mais você vai ceifar. Não é verdade? Isso aí é simplesmente um fato, né? Um fato. Paulo está usando aqui um fato da agricultura, a meu modo de ver, certo? Você semeia muito, você colhe muito. Semeia pouco, você colhe pouco. Isso aí não tem nem dúvida, né? Quanto a isso. Agora, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, aí é o seguinte, você aqui está dizendo que você vai semear. Você vai semear, certo? Como? Segundo tiver proposto no coração, de acordo com a necessidade, né? Coitado dos irmãos pobres da Judéia, vamos ajudar eles, estão passando fome. Então, você propõe no coração ajudar. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deve ser com alegria de você poder ajudar, porque aqui, o ponto aqui é o consolo. O ponto aqui é o consolo, certo? É o consolo misericordioso. Você vai consolar. Você prometeu ou propositou consolar, certo? Então, console de acordo com o que você propôs no coração. Quando você propôs ajudar. Você propôs no coração. Então, faça de acordo com o que você tinha proposto no coração. Não é para fazer mais, porque eu estou escrevendo, não.
mas para fazer de acordo com como vocês propuseram no coração. Muito bem. Agora, com alegria, porque você está consolando, sabe? Se você consola porque você foi consolado. Entendeu? Se você consola muito, é porque você foi muito consolado. Então, você deve consolar com alegria, certo? Porque você recebeu e vai dar. Mas você só vai dar porque você recebeu. Então, é uma alegria você poder ajudar, certo? Por exemplo, vou dar uma ilustração aqui interessante, eu acho interessante. Muita gente fala, Pamba, mas eu estou pagando tudo isso de imposto de renda? Entendeu? Tudo isso de imposto de renda? Bem, você quer pagar menos? A gente dá um jeito de você pagar menos. A gente diminui seu salário. Entendeu? A gente diminui o seu rendimento, aí você vai pagar menos imposto de renda. Então, a gente devia ter alegria em pagar bastante imposto de renda, porque a gente ganhou bastante. E vai ajudar a nação. Bem, isso, não vamos falar, vão roubar, não vamos nem pensar nisso. Certo? Na teoria, o seu imposto de renda é para ajudar. Quanto mais você paga, mais você ajuda, mas você paga mais porque você ganha mais. Você ganha bem, por isso que você vai ajudar bem, porque você ganha bem. Certo? Eu não me importo pagar eu não me importo de pagar mais do que eu pago de imposto de renda, quer dizer que eu teria ganho mais. Então, a alegria deve estar presente em você poder ajudar. Quanto mais você pode ajudar, mais alegre você deve estar, porque você está podendo ajudar mais, porque você tem mais. Só vai ajudar de acordo com o que você propôs no coração, certo? E de acordo com o que você tem, naturalmente, certo? Agora, tem um ponto aqui. Então, olha só. Tem aqui uma ilustração da agricultura, o que semeia abundância, colhe em abundância. Muito bem. E agora? Então, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, certo? Com alegria. Por que com alegria? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama. Porque, olha só, você pode olhar indo ou vindo. Por exemplo, Deus ama que dá com alegria. Ah, que satisfação de eu poder ajudar bastante. É porque Deus te ajudou bastante. E se você dá bastante, Deus vai te dar uma colheita maior ainda, porque você está semeando mais ainda, de acordo com o versículo 6. Então, só pode ter alegria nisso aí tudo. Só pode ter alegria nisso aí tudo. Entendeu? O irmão que contribui bem devia estar sorrindo, dormir sorrindo, porque ele tem com que contribuir bem. Agora, aquele que não tem, entendeu? Agora, segundo tiver proposto no coração, você só vai propor no coração contribuir de acordo com o que você tem. Você não vai propor no coração dar o que você não tem. Certo? É igual aquela história verdadeira que a Mali conheceu aí, dois amigos lá da família, lá, naquela época de compadre, né? Lembra aquela época de compadre? Não sei se ainda tem essa época de compadre hoje em dia ou não. Eles eram compadre, um compadre falou para o outro assim, ô compadre, se eu ganhasse na loteria 1 milhão, eu daria 500 para Deus na igreja. O outro compadre falou assim, ô compadre, se você tiver 2 porcos, você daria um? Aí o outro compadre falou, ô compadre, isso não vale, porque você sabe que eu tenho 2 porcos. Então, na verdade, vamos dizer assim, a gente vai dar de acordo com o que a gente tem, entendeu? Mas com alegria, porque Deus ama quando... Agora,
O que quer dizer que Deus ama com alegria? Como falei, se você dá com alegria, Deus ama. O que quer dizer que Deus ama? Olha só. Está no versículo 8. Começando no versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda obra, como está escrito. Olha só. Como é que Deus ama aquele que dá com alegria? Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Olha, eu não lembro, eu vou falar assim sem pensar muito, mas eu não lembro um versículo com tantos superlativos como esse aí. Superlativo quer dizer palavras de grande abundância, de quantidade. Olha só. Deus pode fazer-vos abundar. Isso já é abundância. Em toda a graça, não é só numa graça, em toda a graça. Abundância. A fim de que, tendo sempre, não é só de vez em quando, não, sempre, em tudo é em tudo, não é em pouco, não. Ampla suficiência. Dois superlativos, ampla e suficiência. Superabundez, outro superlativo, em toda boa obra, não é só em uma ou duas, em toda boa obra. Então, esse é o amor de Deus para com aquele que dá com alegria. Reconhecendo que aquele que semeia abundância, colhe em abundância. Então, o que é semear em abundância? Semear em abundância é contribuir segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. E qual é o amor de Deus? É o versículo 8. Superlativos, Deus ama em abundância aquele... O amor de Deus está no versículo 8. No versículo 8. Agora, olha o 9. Como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, então o versículo 9 tem a ver com aquele que está semeando. Aquele que está semeando. Agora, olha o versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, aí vem o amor de Deus ainda. Mas aí já está ligado ao versículo 6. Aquele que dá semente ao que semeia. Quem é que dá semente ao que semeia? Deus. Deus. Ok. Olha, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. O pão vem da onde? Da semente. Certo? A semente vira a planta, dá lá o trigo, lá, etc. Não entendo nada disso, mas você tem que... Né? Daí você vai ver o pão lá do trigo, etc, etc. Ok? E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, você vai semear mais ainda, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Agora ele está fazendo uma aplicação mais específica do versículo 6. Mais específica do versículo 6, certo? Ou seja, ele multiplicará os frutos da vossa justiça. Agora já não é o pão, é a justiça resultante da semeadura em abundância, porque Deus ama. Então vai haver frutos maiores, porque Deus providenciou mais condições de você amar mais. Então vem resultados maiores ainda. Ao versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Agora, olha, eu entendo que a sementeira, quer dizer, a colheita não é somente material, como já vimos até mesmo lá no versículo 8. Ela é além do material. Fala aí, Pedro.
Oi, Anny. Anny, eu estava vendo aqui que essa passagem, ela vai de encontro com 1 Timóteo 6:6, que, de fato, a grande fonte de lucro, a piedade constantemente, ou seja, com alegria, Com contentamento, sim. contentamento. Sim, sim. Só que a piedade, na verdade, ali não é bem você, contribuir, mas é você estar contente com o que você tem. Você usar o que você tem, entendeu? Dessa maneira aqui. Porque essa sementeira aqui, essa sementeira, não depende de você ser muito rico, ou pouco rico, ou pobre, ou muito pobre. Não. Tem a ver com você semear de acordo com o que você pode. Você propôs no coração de acordo com o que você pode fazer. Aí vem todos os resultados da parte de Deus. Agora, como eu disse, a sementeira, a colheita, não é somente material. Não é somente material, não. Certo? Tem também uma parte espiritual, certo? Porque no versículo 8, a meu modo de ver, tem muito a ver com bênçãos materiais, porque você está usando os seus bens materiais, Deus vai aumentar os seus bens materiais para você ainda ajudar mais. Mas não limita só nisso aí, não para só nisso aí. No versículo 12, diz assim, porque o serviço desta assistência, dessa ajuda aos irmãos pobres da Judéia, não só supre a necessidade dos santos, ok, tudo bem, mas também redunda em muitas graças a Deus. Olha uma colheita aí, que não é material, é espiritual. Aquele que semeia abundância, colhe em abundância, mas ele vai colher não somente bens materiais, versículo 8, mas ele vai colher também graças a Deus. Quem é que está colhendo? Aquele que está ajudando. Porque através da ajuda dele, os ajudados vão dar graças a Deus. Entendeu? Visto como na prova desta ministração a eles, os necessitados, glorificam a Deus. Quem glorifica a Deus? Os ajudados. Glorifico a Deus pela obediência da vossa fé quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor. Olha só, olha a outra colheita. Oração dos ajudados em benefício dos ajudantes. Meu amigo, isso aí é uma colheita maravilhosa. Entendeu? Que não necessariamente tem a ver com a colheita do versículo 8, é a colheita não só material, aqui é a colheita espiritual também, certo? Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, olha outra colheita aqui, um grande afeto. Os judeus não tinham muito afeto para com os gentios, agora eles vão ter grande afeto para com os gentios cristãos, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Olha só, uma outra colheita, superabundante graça de Deus que há em nós, pelo fato que semeamos em abundância. Graças a Deus pelo seu dom inefável. O que é esse dom inefável? É um dom indizível. Qual é o dom? O dom é exatamente isso que está do versículo 6 ao versículo 14. É o dom. Você semeia em abundância, você colhe em abundância. Só que essa colheita em abundância não é somente material, é também espiritual. E isso aí, então, é um dom indizível de Deus. Não dá para explicar, não dá para você somar, o tamanho da colheita dessa sementeira, ou dessa semeadura aí. Não há como você somar. É grande demais. Fala aí, Giovanni.
Me corrige, irmão Wendy, se eu estiver errado. Muitas denominações utilizam esse texto com um propósito equivocado de arrecadar, fazer com que as pessoas contribuam com um objetivo equivocado. Bom, eu vou ser generoso por obrigação, com o fim de receber mais e mais. E não há o amor, a espontaneidade, o dom de ser generoso. Não, ele olha, na teoria, o que eles falam, essa teologia da prosperidade aí, ela é correta, mas eles estão enganados, porque eles estão interessados, eles estão assim, ó, bitolados no dinheiro. É uma prosperidade, teologia da prosperidade material. Aqui está falando da teologia da prosperidade total, espiritual, material e espiritual. Não há dúvida que quando você é generoso no uso do que você tem, Deus vai abençoar você, inclusive materialmente falando. Isso aí é bíblico, desde está escrito em vários locais. Mas, por outro lado, se você falar para eles que, por exemplo, que tem aqueles cristãos aqui que não tem nada na Bíblia, não tem bens materiais, aí eles não têm fé, né? Jesus mesmo não tinha nada. Jesus não tinha bens materiais aqui. Ele era até ajudado por mulheres lá da Galileia. Pedro falou assim, olha, nós não temos nada, mas o que nós temos nós dando para você aqui. Levanta em nome do Senhor, falou paralítico, assim por diante. Muitos irmãos lá em Hebreus perderam o que tinham, e assim por diante. Espera aí, que negócio é esse? Então, ele vai contra a teologia da prosperidade material. Mas a prosperidade é total. Aqui é o seguinte, se você contribui, materialmente falando, você vai ser abençoado por Deus, não só materialmente, mas também espiritualmente. A meu modo de ver, não há dúvida que existe a teologia da prosperidade total. Você usa o que você tem para Deus e Deus vai te abençoar. Muito bem, já passou do nosso tempo. Pensei que não fosse dar para terminar o capítulo aí, mas deu para terminar o capítulo, né? Depois a gente faz novamente uma revisão aqui na próxima semana, vamos entrar no capítulo 10. No capítulo 10 já sai desse conforto. Os irmãos da Macedônia e da Acaia estavam consolando misericordiosamente os irmãos pobres da Judéia. E só vou falar o seguinte, parece que os irmãos da Macedônia, eles eram extremamente pobres. Parece não. Eles eram extremamente pobres. Eu acho que nós já vimos isso, né? Capítulo 8, né? Acho que do 1 ao 4. 8, versículo o quê? 4? Acho que de 1 a 4. Sei. Versículo 2. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância da alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, a profunda pobreza, mas mesmo na profunda pobreza, eles semearam em abundância. E eles vão colher em abundância. Entendeu? Então, eles estavam, mesmo, vamos dizer assim, mesmo na tribulação deles, eles estavam consolando misericordiosamente os irmãos da Judéia, certo? Então, não tem, se eu tivesse, eu ajudaria. Isso aí não é o ponto. O ponto é, como é que eu vou ajudar com o que eu tenho? Esse é o ponto, entendeu? Vou consolar com o que eu tenho, com o consolo que eu tenho. Se eu tenho algum consolo, eu vou consolar com esse consolo. Tá bom? Fiel no pouco, fiel no muito, né? Sim, fiel no pouco, fiel no muito. Muito bem. Prazer em vê-los. Ok, alguém parece que falou alguma coisa aí no chat. Nós temos postado material no YouTube, irmão Cícero. Eu vou colocar aqui. Ok, vou salvar seu telefone, pode deixar.
Obrigado, meu irmão. Muito boa essa aula, eu queria revê-la de novo. Quem que está falando aí? Quem que é o Cícero que está falando? É o Cícero de Horizonte, Ceará. Ah, é esse Cícero. Pensei que fosse outro Cícero. Tem É um o outro. Cícero, aquele que tu ficou na casa dele, né? Lembra? É, né? É o Cício do Couro. Depois da oração. Depois da Ah, oração, lá de Horizonte, de Horizonte. Isso. De Horizonte. Mamãe, Muito boa. depois da oração, eu vou comer a tortinha do meu aniversário hoje. Olha aí. Ah, rapaz, que... Quem vai orar, então? Vamos. Prazer em vê-lo, Cícero. Prazer, velho. Prazer foi meu, irmão. E o time de futebol tá bom ainda, não? Tá, então, o Ceará, o meu time tá fraco esse ano. Não, mas tinha um time em Horizonte aí. Tinha um time em Horizonte aí. A do Horizonte caiu em decadência, rapaz. Ano passado não ficou no Campeonato Cearense, e esse ano tá lutando aí para ver se fica. Tá bom. Torce pro Ceará, Cícero? Eu tô Ceará. Uma curiosidade, qual o técnico gaúcho que vocês mais gostaram aí? Lisca? Teve Quem? um bom, viu? Hã? Lisca foi um dos bons que teve aqui. Quem vai orar por nós? Sou eu, vamos orar. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos por tudo, Pai. Obrigado por mais essa noite de estudo que o Senhor nos deu, que nós viemos aproveitar ao máximo para pôr em prática e ensinar também. Nos ajuda, Senhor, a ser cada dia mais melhores ofertantes do que somos, e que nós não venhamos esquecer dos pobres. Abençoa todos nós, nos dá uma boa noite nesse final de tarde aí, e nos ajuda a estudar cada vez mais, sempre. Abençoa cada um que se dispôs seu tempo para estar aqui na nossa live aqui. Amanhã temos mais aula, estaremos presentes também, se o Senhor assim permitir. Em nome de Jesus, agradecido, sempre estaremos orando. Amém. Amém. Obrigado, prazer em Boa vê-lo. noite, irmão. Obrigado, Amém, Renata. boa noite Até a amanhã. todos. Parabéns, Até Giovanni. amanhã. Deus te abençoe, mano. Obrigado, vou Parabéns, jantar agora. Giovanni. Parabéns, meu irmão. Agora Obrigado. eu Obrigado, acredito Cícero. que o Giovanni é o irmão mais novo, 3 anos aí. Ó. 3 anos, Por isso, aqui, ó. quando ele disse que não tá nascendo cabelo ainda. Parabéns. 3 anos em Cristo. E eu conheci o Tambaqui. Tá aqui o Olha Tambaqui. aí, Aqui, Enio. ó. Aí, ó. Tá na Esse é geladeira. esse é o tamanho do tambaqui que eu peguei lá em Filme. Boa noite, Ana, Renato, Boa noite, irmão. Fique com Deus. Barbosa. Valeu, Giovanni. Um abraço, mano. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, irmão. Até amanhã aí, David. Um abraço. Até amanhã. Tá bom. Até mais.